Gente, a intenção aqui é fazer um vídeo do porquê que eu fiz psicologia. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, se você gosta de história, senta aí e curte. Bom, eu já sou formado, eu tenho atualmente 35 anos, sou casado e eu já tenho uma formação, já fiz faculdade. Eu fiz faculdade de ADM. E na época que eu fiz faculdade de ADM, eu fiz porque eu ganhei uma bolsa, meia bolsa de estudos, e eu nunca imaginei que eu ia fazer faculdade, pra falar a verdade pra vocês. Porque eu vim de um ambiente assim que, eu não sei, eu sempre fui meio que taxado de burro, ou eu era uma pessoa muito infernal, muito agitada, chato. Eu era uma pessoa assim que sofri muito quando eu era mais novo, sabe? E, cara, eu sofri por N motivos, assim, né? Tinha dificuldade de ter relacionamento, eu era muito meloso com mulher, né? Com meus relacionamentos. Ou com os meus amigos, às vezes eu era muito impulsivo, tinha muita coisa acontecendo. E eu acabei fazendo faculdade porque surgiu a oportunidade. Eu falei, quer saber? Nunca pensei em fazer faculdade, mas agora que eu tenho essa oportunidade eu vou pegar. Beleza. Peguei e fiz a faculdade, 4 anos de faculdade. E eu achei isso incrível, sabe? Incrível aquela parte da DM de liderança, de você lidar com gente, de você estudar sobre comportamento, essas coisas assim. Mas não era ainda aquilo que eu queria, sabe? Mas eu me formei mesmo assim, porque, pô, tá acabando a faculdade, né? Agora eu tenho graduação, grande coisa. Então, depois de um tempo, surgiu no meu trabalho uma oportunidade de eu fazer uma pós, e eu fiz uma pós em gestão pública, que foi sobre políticas públicas, né? A formação de políticas públicas e tudo mais. Foi uma faculdade bem chata, tipo, uma pós bem chata. Eu odiei fazer, mas se eu parasse eu tinha que pagar uma multa de R$ 8.000. Então, eu não parei. Terminei de fazer, então eu tava assim, ó. Tava lá com os meus 29, 30 anos, formado, pós-graduado. Eu tava num trabalho, sou servidor público, trabalho na área administrativa. E é isso. E eu não gostava do que eu tinha feito durante 6 anos da minha vida e... Mas a minha vida tava seguindo, mas eu tinha meu trabalho, sou servidor público, então, né, dane-se, tipo, eu me viro. Eu ganho relativamente bem, então eu posso ter uma vida, assim. Aí fui, casei, já tava namorando a Gi nessa época, né? Casei e faz 3 anos que eu casei. Nessa época que eu casei, tava tendo o Covid. Então, eu comecei a trabalhar como Uber para mim poder juntar dinheiro para fazer faculdade, para juntar dinheiro para ter uma casa. É, Essa casa que eu tô morando hoje foi fruto de muito trabalho meu, principalmente, e a Gi me ajudando, né? Mas na época ela fazia faculdade, então ela não tinha como ajudar. E dos meu sogro e minha sogra que deram uma ajuda aqui com a compra do apartamento e um pouco com o casamento. Mas a reforma fui eu que paguei toda. E eu trabalhei muito naquela época. Tipo, eu trabalhava à noite no hospital, eu trabalho no hospital, eu trabalhava à noite, saía de lá, ficava trabalhando de dia e de noite, aí descansava e voltava pro hospital e eu fazia isso todo final de semana. Durante a semana eu comecei a ficar maluco. Assim, tipo, eu comecei a ficar doido, eu comecei a ter medo, às vezes, de sair de casa, mas eu era obrigado a sair de casa. Eu comecei a ver a vida como tudo tava ruim, tudo tava uma bosta. Peraí que eu vou pegar uma água. Tava tudo muito ruim, assim, na minha vida. E eu tinha acabado de casar e eu tava muito deprimido, assim, muito mal, sabe? Muito triste, sem vontade de sair de casa, sem vontade de fazer nada. Nada era bom, comida não era tão boa. Eu comecei a perder fome e senti, assim, a principal, uma angústia. O que é angústia? Uma dor. Sabe, uma dor de estômago bem aqui, não sei se você já sentiu, mas eu sentia muito isso constantemente. Tipo, essa dor assim tá mais relacionada com, eu acho que o medo de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, sabe? Tá, aí eu trabalhava na noite no hospital, mas assim, eu comecei a ter insônia. Desde que eu comecei a trabalhar no hospital, eu comecei a ter insônia. E peguei, comecei a estudar e comecei a pesquisar sobre como arrumar a insônia, o que eu faço para insônia. E, caiu um monte de vídeo, caiu um monte de gente falando sobre, e eu caí num vídeo de um cara chamado Eslen Delanogari. Esse Eslen Delanogari, ele começou a falar sobre rotina de sono, o que é importante para dormir e tal, e ele falava sobre neurociências. E assim,
apesar de eu não gostar muito é, de outras áreas, eu sempre gostei assim de curiosidade, de ciência, de histórias, ficção científica. Eu viajo assim em livro, adoro filme de ficção científica. Eu repito livros, tipo, coisa que eu gosto, eu fico louco assim. E ficção científica, ciência e tal, é uma coisa que eu fico doido. Ele começou a falar sobre neurociência, tipo cérebro e neurônios, e como que funciona, e dopamina e tudo mais. Aí eu falei, meu, caralho, que massa, cara. Eu acho muito massa isso. E ele começou a falar assim, ó, você precisa ir pro psicólogo. Se você tá mal, tá com insônia, aqui pode ajudar, mas o que você precisa é de terapia. E eu levei isso muito a sério, mas naquela época que eu tinha acabado de casar, eu tava com muita conta, tipo, muita conta. E, assim, eu tava ainda trabalhando de Uber, tava trabalhando no hospital, não tava quase vivendo, mas eu falei com a Gi, eu falei, amor, eu não tô muito bem e eu vou precisar, eu acho que eu vou fazer terapia, porque eu não tô bem. Ela, não, amor, vamos lá, a gente dá um jeito. E a gente deu, assim, foi bem difícil. E eu comecei a fazer a terapia. Aí a terapia começou a... No começo, ela demora pra fazer efeito. No começo, é tipo assim, a terapia já foi legal, sabe? Eu tô tentando lembrar. Foi legal a primeira vez, a primeira sessão, eu descarreguei no psicólogo uma cacetada de coisa. Tipo assim, coisas que eu não podia falar pra ninguém, coisas que eu tava sentindo, coisas que eu tinha pensado, um monte de coisa. Aí eu peguei e senti um pouco mais de alívio, daí ele conversou comigo e tal, falou que muita coisa era normal, que a gente ia descobrindo aos poucos, porque não é como um remédio a terapia, é um processo, né? E eu falei, não, tudo bem, vamos lá, eu preciso melhorar e eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Aí com o tempo eu fui melhorando um pouco, eu fui achando muito incrível, cada vez mais eu fui descobrindo que na psicologia existia uma área chamada neurociência, ou a psicologia comportamental. E para mim fazia muito sentido, porque, voltando um pouquinho, quando tinha 20, 21 anos, eu era bem gordinho e eu comecei a fazer exercício, mudei toda a minha vida de hábito e eu consegui pegar e emagrecer 35 quilos em um ano. Então isso fez ter uma sensação de autoeficiência, que eu consigo mudar muito grande. Aí eu falei, meu, olha só, tipo, psicologia, comportamento, isso eu acho legal, cara. Vou começar a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar e eu comecei a ficar com vontade de fazer faculdade de psicologia. Mas, meu, é assim, eu não tinha muita grana na época. E eu falei, meu, será que eu faço outra faculdade? Porque quem já fez faculdade sabe, é muito chato. Você ter que ir pra faculdade, você tem que estudar para trabalho, você tem que ficar preocupado com um monte de coisa, fazer estágio. É uma cacetada de coisa pra quem, né? E eu já tinha feito isso, então eu não queria fazer de novo. Mas, vamos lá, né? Comecei a pensar. E eu falei isso na minha terapia. Eu falei, meu, e aí, o que você acha? Ele falou, amor, vamos ver. Porque eu tinha medo de ser impulsivo, porque eu sempre fui muito impulsivo. Então tinha as ideias assim, e eu fazia, sabe? Depois de 2, 3 meses eu desanimava. Aí ele falou, vamos ver, daqui a um mês a gente conversa. E depois de um mês e pouco, 2 meses, eu peguei e tava conversando com a Gi sobre a terapia. E eu falei, amor, porque assim, eu sempre gostei da terapia, né? Eu sempre gostei de psicologia, mas eu não sabia, porque existe a psicologia comportamental. E daí eu percebi que o meu TCC da primeira faculdade e minha monografia da pós foi sobre comportamento, sobre psicologia, mas eu não sabia. Aí a pergunta que eu me fazia, que era, será que eu devo fazer faculdade? Se transformou em, por que eu não estou fazendo faculdade ainda? Então, para cada um é um processo diferente. Se você às vezes está buscando fazer psicologia, vai ter uma história diferente, mas a minha história foi essa. E eu tenho muito orgulho dela. Demorei muito tempo para encontrar minha área, demorei. Mas agora eu tenho certeza que é a área que eu amo, que é assim, é a área que eu nasci para fazer, sabe?